Olá! No primeiro vídeo dessa série, apresentamos um teste de hipótese bilateral, porque a região crítica do teste inclui as duas caudas da distribuição de probabilidades da estatística, supondo que a hipótese nula fosse verdadeira. Às vezes, porém, pode-se supor que uma diferença real possa ocorrer somente em um sentido, de tal forma que, se ocorrer uma diferença no outro sentido, isso é devido ao acaso. Neste caso, a hipótese alternativa se restringe a um efeito em um único sentido. Por exemplo, vamos supor que o medicamento esteja sendo comparado com o placebo para o tratamento de alguma condição de saúde, e o desfecho que está sendo avaliado é algum efeito adverso que este medicamento possa causar. Os investigadores acreditam que, se houver diferença na proporção de efeitos adversos devido ao medicamento em relação ao placebo, o medicamento deverá ter uma maior proporção de efeitos adversos do que o placebo, e qualquer diferença observada no sentido contrário é devida ao acaso. Tomando o risco relativo como a medida de associação, a hipótese nula implica que o risco relativo comparando o medicamento com o placebo é menor ou igual a 1, enquanto que a hipótese alternativa seria que o risco relativo é maior do que 1. Ou seja, a hipótese nula seria rejeitada somente se o risco relativo for maior do que um valor crítico, determinado a partir do nível de significância e da distribuição da estatística utilizada. Neste caso, o teste é chamado de teste unilateral. One-sided test em inglês. Neste vídeo vamos discutir o teste de hipótese unilateral. Vamos fazer uma pequena alteração no cenário que utilizamos no vídeo anterior. Vamos supor que a distribuição dos valores da glicemia de jejum em uma população de pessoas não diabéticas seja gaussiana. Nós queremos testar a hipótese de que a média da glicemia de jejum nessa população não seja maior do que 85 mg por decilitro, a partir de uma amostra de tamanho 36 extraída aleatoriamente dessa população. Um teste de hipótese formalizado desta forma é chamado de teste unilateral, porque nós iremos rejeitar a hipótese nula se o valor da média de glicose de jejum obtida na amostra for suficientemente maior do que a média estabelecida pela hipótese nula. A diferença deste cenário para o anterior é que, em um teste bilateral, a hipótese nula era de que o parâmetro avaliado, neste caso a média, era igual a um dado valor, 85 mg por decilitro. Nesse exemplo, a hipótese nula é que a média é menor ou igual a 85 mg por decilitro. Os passos para a realização de um teste de hipótese unilateral são os mesmos de um teste bilateral. No passo 1, nós temos que expressar o tema da pesquisa em termos de uma hipótese estatística. Então, a hipótese nula, nós vamos supor que a amostra provém de uma certa população, e a hipótese alternativa é que a amostra não provém da população especificada na hipótese nula. No nosso exemplo, a hipótese nula é que a variável glicemia de jejum segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado, e a média é menor ou igual a 85 mg por decilitro. E a hipótese alternativa é que a variável segue uma distribuição normal com a média maior do que 85 mg por decilitro. No segundo passo, é preciso decidir sobre um teste estatístico apropriado para testar a hipótese nula. No nosso exemplo, nós vamos selecionar uma amostra aleatória da população com um certo número de elementos. Vamos calcular a média da amostra e vamos comparar com o maior valor da média estabelecido pela hipótese nula. Essa estatística terá uma distribuição t de Student com n-1 graus de liberdade, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Em seguida, nós definimos o nível de significância.
Nesse exemplo, vamos escolher um nível tradicional de 5%. Com isso, e considerando que a estatística T, definida no passo 2, segue a distribuição T de student, essa figura mostra o gráfico da distribuição de T, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. E um ponto correspondente ao quantil 1 menos alfa da distribuição T de student com n-1 graus de liberdade. Esse ponto crítico delimita uma região sob a distribuição da estatística T com probabilidade igual a alfa, que é a região crítica do teste. Se o valor da estatística na amostra cair nessa região, nós vamos rejeitar a hipótese nula. Se a estatística for menor ou igual a T1 menos alfa, a estatística vai cair nessa região e nós não vamos rejeitar a hipótese nula. Este slide compara a região crítica de um teste bilateral com a região crítica de um teste unilateral, com o mesmo nível de significância, supondo que a região crítica do teste unilateral corresponda a desvios positivos. Neste teste unilateral, o nível de significância corresponde a uma única cauda da distribuição, enquanto que em um teste bilateral, o valor de alfa é dividido entre as duas caudas da distribuição. Neste gráfico à direita, esta área em vermelho mais esta área rosa é igual a alfa. E este ponto que separa a área vermelha da área rosa corresponde a T1 menos alfa sobre 2. Podemos verificar que para T entre T1 menos alfa e T1 menos alfa sobre 2, a hipótese nula seria rejeitada em um teste unilateral, mas não seria rejeitada em um teste bilateral. Daí a importância de se especificar o tipo de teste de antemão, para que o resultado do estudo não influencie a escolha do tipo de teste. Em geral, a menos que haja uma razão plausível para se utilizar um teste unilateral, recomenda-se a utilização de testes bilaterais. Após definirmos a estatística a ser utilizada, o valor de alfa e, consequentemente, a região crítica do teste, procedemos à seleção da amostra do estudo, a partir da qual o valor da estatística será calculado e comparado com o valor crítico. Vamos supor que a amostra coletada produziu um valor de média amostral de 92 mg por decilitro, desvio padrão de 16 mg por decilitro em 36 pacientes. Calculamos T por meio da expressão mostrada no slide anterior e obtemos o valor 2,62. O valor crítico para este teste é igual a 1,69. Então, a nossa estatística é maior do que o valor crítico e nós rejeitamos a hipótese de que a média da glicemia de jejum na população de não diabéticos é menor ou igual a 85 mg por decilitro. Dizemos que esse resultado é estatisticamente significativo. Esse valor crítico pode ser obtido no R por meio dessa expressão: quantil da distribuição T, nível de confiança 95% e 35 graus de liberdade, 36 menos 1. Aqui nós novamente podemos estar cometendo o erro tipo 1, ou seja, nós rejeitamos a hipótese nula, mas ela pode ser verdadeira. A probabilidade de obtermos o valor da estatística na região crítica, quando a hipótese nula é verdadeira, é baixa, 5%, mas não é nula. Vamos supor uma outra situação, onde a amostra coletada gerou os seguintes resultados. A média da amostra deu 89 mg por decilitro. O desvio padrão foi o mesmo da amostra anterior. E o valor de T, neste caso, é igual a 1,50,
que é abaixo do valor crítico. Então, nós não rejeitamos a hipótese nula de que a média da glicemia de jejum na população de não diabéticos é menor ou igual a 85 mg por decilitro. Neste caso, o resultado é estatisticamente não significativo. No próximo vídeo, vamos ver o conceito de valor de P em um teste de hipótese. Até lá!